Bem, pessoal, estamos chegando com mais um vídeo aqui, né, na nossa aula do nosso canal. Hoje nós vamos trabalhar com os números inteiros relativos. Ou seja, nós vamos trabalhar, vamos aprender, né, o que é um número positivo, um número negativo. Né? No caso aqui a gente vai estudar o conjunto Z. Né? A sequência que eu coloquei aí não foi a sequência que o livro traz, mas porque a gente está nesse processo de vídeo curto, para a gente adiantar mais possível a aula. Mas é importante a gente trabalhar esse conteúdo, que é o conteúdo dos números inteiros relativos, que é o conjunto Z. A gente sabe que existe o conjunto N, que eu vou até botar aqui o número N, que esse conjunto N aqui, ó, são os números naturais. N, conjunto dos números naturais. Quem são os números naturais? A gente sabe que os números naturais são o 0, 1, 2, 3, começa no 0 e não tem fim, né? Reticência, quer dizer infinito. Observe aqui que os números naturais foram criados para representar as quantidades, os elementos da natureza, né? São números inteiros, porque no princípio o que interessava era contar os números inteiros, né? Não tinha uma técnica ainda para contar os números, as frações, não tinha como contar uma dívida, né? Aí entrou agora o conjunto Z. Aí quem é o conjunto Z? O conjunto Z, que é o conjunto dos números inteiros relativos. Primeiramente, você tem que saber o que é Z. Z é o conjunto dos números inteiros relativos. Então, o que é um número inteiro relativo? É porque é o seguinte, quando surgiu a matemática do financeiro, a questão dos bancos, a questão aí criou-se a necessidade de representar as dívidas. Por exemplo, como é que eu ia representar uma dívida de 10 reais? Então criou-se os números negativos, os inteiros negativos. Então, quem seria esse número negativo? Representado por um sinalzinho de menos. Então, no caso aqui, esse conjunto dos inteiros relativos vai apresentar o campo infinito da esquerda e o campo infinito da direita. Então aqui vai ser reticência, que vai ser infinito para cá, né? E aí vai ser os negativos. Vou começar aqui, por exemplo, com menos 4, aí vem o menos 3, vem o menos 2, né? Vem o menos 1, aí vem o 0. Aí agora para a direita do 0 vem os positivos, que vai ser os próprios naturais. Olha. Vem o 1, o mais 1, que é a mesma coisa que isso, simplesmente 1, né? O mais 2 e assim por diante. Reticência, né? Ou seja, infinito, né? Infinito. No caso aqui, os números inteiros vai compreender os números negativos, que fica à esquerda do 0. O que você tem que entender? Vai ser no 0, a origem vai ser o 0. À esquerda vai vir menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, aí menos 5, menos 6, menos 7, menos 8 e assim infinitivamente. E para a direita do 0 vai vir o que? Os positivos. Mais 1, mais 2, mais 3, mais 4 e assim infinitivamente. Tudo isso aqui eu posso também representar numa reta. Uma retazinha aqui, ó. A gente coloca o 0 na origem, 0 na origem. E aí, vamos começar. Né? Para a direita, você vai ter mais 1, que é os positivos, vai ter mais 2, né? E assim sucessivamente, né? Mais 3, né? Esse infinito. Para a esquerda do 0, você vai ter menos 1, né? Menos 2, menos 2, menos 3, menos 4. O que significa isso? Esses números negativos. Esse número negativo pode representar uma dívida. Vamos supor, se a pessoa dever 3 reais, então o saldo dele é menos 3. Se ele dever 100 reais, ele vai ter um saldo de menos 100. Né? Menos 100 quer dizer que ele está devendo 100 reais. A mesma coisa também você pode fazer para gols de um time de futebol. Os gols que um time faz é positivo. Os gols que ele leva é negativo. Né? Se ele faz 10 gols, então esses 10 gols que ele faz é mais 10 gols a favor. Agora, se ele levar 8 gols, esses 8 gols que ele levou é chamado menos 8. Né? Então, se ele fez 10 gols e levou 8, ele tem um saldo de 2, que a gente vai ver mais na frente, lá nas operações dos números inteiros.
Também ele pode ter o quê? Também ele pode ter, representar uma temperatura abaixo de zero. Quando, por exemplo, no caso da água, quando está em 0 grau, ela congela. Aí na medida que vai baixando, ela vai ficando mais gelada ainda, quer dizer, abaixo de 0 grau. Então, a temperatura também. Quando uma temperatura de menos 5 graus, quer dizer que é menos 5 graus abaixo de zero. Menos 10 graus, né? Também usado para indicação de temperatura. E muitas outras aplicações, você também pode usar exatamente os números inteiros. Então, esses números inteiros aqui é chamado de, esses números aqui, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, é o conjunto dos números inteiros. Observe que dentro desse conjunto aqui, dos números inteiros, está quem? Está os números naturais, olha. Os números naturais aqui, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ele está dentro desse conjunto dos números inteiros. Dentro do conjunto dos números inteiros. Então isso significa dizer o quê? Que um número natural, o 0, 1, 2, é um número inteiro relativo. Então a gente pode usar as relações de pertinência. Relações de pertinência. O que são relações de pertinência? Esse símbolozinho aqui, ó, então significa pertence. Né? Vou tomar aqui melhor, para você entender. Esse símbolo aqui, um símbolozinho desse aqui, ó, significa o que? Pertence. Se eu botar esse símbolozinho aqui, ó, mesmo símbolo, cortando ele assim, um traçozinho vertical, significa não pertence. Né? Então as relações de pertinência, eu vou usar o símbolo de pertence e não pertence. O que é que eu estou dizendo? Relação de pertinência, eu vou dizer se o elemento pertence ou não. Por exemplo, o número negativo aqui, menos 4. Menos 4. Ele pertence a Z, logicamente. Porque ó, você vai lá no conjunto dos números inteiros, o menos 4 é um número negativo. Então é um número inteiro e negativo. Então ele pertence a Z. Agora se eu pegar aqui, por exemplo, menos 2. Menos 2, será que pertence aos naturais? Pertence? Não pertence aos naturais. Por quê? Porque os naturais não incluem os números negativos. Você vê que os naturais são só os números de 0 para lá, os positivos. De 0 para a direita, os positivos. Então, menos 2 não pertence a Z. A N, aliás. Agora, se eu pegar aqui mais 1, vou observar, pertence a Z. Ou seja, um positivo pertence a Z. Z, tanto os positivos como os negativos, pertence a Z. Os inteiros positivos e os inteiros negativos. Agora, se eu pegar um número negativo, evidentemente, isso não pertence aos naturais. Os naturais são apenas os positivos, a partir do 0. E o 0 também nem é positivo e nem é negativo. Essa é a relação de pertinência. Eu posso dizer que um elemento pertence ou não a um conjunto N ou a um conjunto Z, né? E outra coisa a observar é a relação de inclusão. O que é uma relação de inclusão? Para saber se um conjunto está contido ou não dentro do outro. Então, essa relação a gente vai usar o símbolo de dois símbolos. Está contido, isso aqui, ó, significa, que eu nem vou escrever porque eu já estou dizendo, significa está contido. Esse símbolo aqui quer dizer está contido. Né? Para não estar contido, eu vou usar esse mesmo símbolo aqui, cortando aqui, eu estou negando. Então esse símbolo aqui é de não está contido. Não está contido. Agora existe também outro símbolo aqui. Esse símbolo aqui é de contém. Tipo um U virado assim. Então esse símbolo aqui é de contém. E esse símbolo mesmo aqui, cortando ele, vai ser não contém. Então eu tenho essas relações de inclusão. Para quê? Para me dizer se um conjunto está contido ou não no outro. Por exemplo, no caso aqui, ó, podemos observar aqui esses números naturais, olha, 0, 1, 2, 3, 4, esse aqui é os números naturais. Aqui, ó. Esses naturais estão dentro do Z. Então eu posso dizer o que? Se os naturais estão dentro de Z, significa dizer que N está contido em Z. Símbolo de estar contido. Olha. Isso aqui é importante saber, porque na afirmação lá você pode ter questões desse tipo. N está contido em Z. Eu nem vou cobrar atividade
desse vídeo, porque é um vídeo só explicando, dando mais explicação teórica, né? Para enumerar. Eu vou nem dar atividade aqui. Depois eu posso até pegar pelo livro uma atividade que a gente cobra nesse conhecimento. Mas por enquanto não. Vai só o vídeo, e vai postar outro vídeo e a gente dá a atividade. Então N está contido em Z. Então se N está contido em Z, é a mesma coisa que eu dizer o quê? Olha, presta atenção, olha, o conjunto maior aqui, que é o conjunto Z, contém o conjunto N. Eu poderia dizer nesse caso que Z, quando eu digo que N está contido em Z, eu posso dizer que Z contém N. Né? Pode observar que essa relação, se N está contido em Z, porque Z contém N. Então, agora, se eu fosse fazer uma relação contrária, observamos aqui, por exemplo, que N está contido em Z contém N. Agora, eu não poderia dizer que, se fizesse o processo contrário, é claro, se N está contido em Z, Z contém N. Né? Isso que eu quero que você entenda. O que eu quero que você entenda é que os números naturais, qualquer número natural, ele é um número inteiro relativo, ele é um pertence a Z. Porque, é claro, porque o conjunto Z, ele vai compreender os naturais, que é paralelo do zero positivo, e vai compreender os negativos à esquerda do zero, que é o caso do menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 e assim por diante. Então esse primeiro vídeo aqui é só sobre essa explicação. Agora a gente vai inserir um outro vídeo já dando outras explicações. Vamos ao próximo vídeo.